Olá, sejam bem-vindos ao programa Lei Orgânica Interativa, tá? Comigo, Rodrigo Francelino. Qual é o intuito deste programa, turma? Bom, sou professor de concursos públicos já há algum tempo, advogado, e visando melhorar ou visando trazer um conteúdo para você, tive a ideia, e aí a gente, junto com o pessoal aqui da equipe do Aula Móvel, afinal de contas, estamos aqui nos estúdios do Aula Móvel, tá? Estúdio batizado por mim como Estúdio A, tá? E são inúmeros estúdios aqui, e estamos com esse projeto de fazer o quê? Um apanhado geral do que foi importante do mês de janeiro, tá? Junto com a lei orgânica do DF, fazendo essa correlação. Então nós vamos estudar aí vendo todos os fatos importantes, acompanhando todos os fatos importantes do Distrito Federal, tá? Você vai conseguir entender melhor com o passar do programa. Vamos lá. Bom, primeira manchete aí do nosso programa diz: Hollenberg toma posse como governador do DF. Bom, a fonte é o Correio Brasiliense, turma, e diz: Hollenberg toma posse como governador do Distrito Federal. Cerimônia de transmissão de cargo ocorre no Palácio do Buriti. O chefe do Executivo também é empossado hoje em solenidade na Câmara Legislativa. Nesta manhã, quinta-feira, dia 1º, Rodrigo Hollenberg, do PSB, tomou posse juntamente com o vice Renato Santana, do governo do Distrito Federal, no auditório da Câmara Legislativa. Em cerimônia no Palácio do Buriti, o novo chefe do Executivo local também recebeu a faixa das mãos de Agnello Queiroz. As solenidades contaram com a presença de centenas de convidados e autoridades. Deputados estatais também tomaram posse dos cargos em evento em plenário da Casa. Veja como foi. Bom, aí tinham todo o desdobramento de como aconteceu e como ocorreu a solenidade de posse do governador. Mas algo importante também aconteceu no dia 1º, que foi citado, do qual é a posse dos deputados estatais. Bom, aí nós tivemos a eleição da querida Celina Leão, deputada distrital Celina Leão, como deputada distrital para ser a presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos acompanhar na manchete? A manchete também aí foi concedida pela fonte aqui que você acompanha, Jornal de Brasília, tá? Bom, com 16 votos a favor, Celina Leão é a nova presidente da Câmara Legislativa. Logo após a votação, a mesa diretora foi composta com Celina Leão e Liliane Roriz. A deputada Celina Leão, indicada pelo governador Rodrigo Hollenberg, foi eleita ontem na primeira sessão da nova legislatura, presidente da Câmara Legislativa para o biênio 2015-2016, com 16 votos. Mas a escolha ocorreu sem a presença dos distritais da oposição, que discordaram da escolha da vice-presidência, que ficou com a deputada Liliane Roriz, do PRTB. A disputa ocorreu dentro da sala de reuniões, ao lado do plenário da Casa, por 3 horas. Chico Leite era o candidato da oposição, que reunia PT, PMDB, PP e PTB. E juntos somam 9 deputados distritais. Em menor número, o deputado decidiu abrir mão para que o grupo conseguisse um acordo em troca da vice-presidência, o que não ocorreu. Sem acordo com a base de apoio do governador Hollenberg, que reúne 15 deputados, e manteve a candidatura de Liliane Roriz, o grupo de 9 deputados estatais resolveu deixar a sessão. Apenas agora o presidente da Casa, o Asni Rulli, que conduziu a sessão. Bom, turma, o que isso tem a ver com a lei orgânica do DF? Tem tudo a ver com a lei orgânica do DF, lá nos dispositivos que se encontram no artigo 65, 66 e 67 da lei orgânica do Distrito Federal. O que tem a ver? Nós vamos falar agora de sessões e eu vou te convidar a te explicar o que aconteceu. Turma, na verdade nós temos 3 sessões. Eu tenho a sessão legislativa, eu tenho a sessão preparatória, vou colocar com outra cor aqui, tá? Sessão preparatória. Muito bem. Sessão preparatória. E, por último, eu tenho aí a sessão extraordinária. Extraordinária aqui, vou ter que apertar, né? Animalzão, porque não soube fazer o negócio. Extraordinária. Ok.
A primeira pergunta que se faz é a seguinte: qual dessas sessões o governador tomou posse? Bom, o governador tomou posse em sessão extraordinária. Então, a sessão que deu posse ao governador Rodrigo Hollenberg foi aqui, ó, posse para o governador. Beleza? Fechado. Legal, turma. Bom, a sessão preparatória, que também é importante destacar alguns requisitos, ela ocorre no dia 1º de janeiro, tá? Dia 1º de janeiro. E serve para dar posse aos deputados distritais, opa, muita calma nessa hora, distritais e a mesa diretora da Câmara Legislativa. Fechou? Bom, essa mesa diretora foi que escolheu a deputada Celina Leão para ser a presidente da Câmara. Tudo bem? Então, aí tem a composição hoje, tá, da mesa diretora, que foi e ficou, embora na manchete do jornal não fale, mas aqui a gente vai falar, Celina Leão, presidente, tá? A Liliane pegou a vice-presidência, e aí nós tivemos 2 deputados que vão secretariar, tá? Quem serão esses 2 secretários, turma, que vão secretariar aí a presidente? O deputado Raimundo Ribeiro, tá? E o deputado pastor Júlio César, também compondo a mesa diretora. Tá ok? Tranquilos? Eu não posso esquecer, então, que para dar posse aos deputados distritais e à mesa diretora, sempre ocorre em sessão preparatória no dia 1º de janeiro, tá? E aí, eu tenho a sessão legislativa que, na verdade, começa no dia 1º de fevereiro a 30 de junho, beleza? Tem um intervalo, a sessão será interrompida, a sessão legislativa, e aí vai até o dia, tá? Até o dia do dia 1º de agosto até o dia 15 de dezembro. Ok? Tranquilos? Bom, e aí é importante a gente ressaltar que a sessão legislativa encontra fundamento dentro do artigo 65 da Lei Orgânica do DF. A sessão preparatória vai estar dentro do artigo 66 da Lei Orgânica do DF, tudo bem? E a sessão extraordinária vai ocorrer de acordo com os dispositivos do artigo 67 da Lei Orgânica do DF. Você deve estar se preocupando, se perguntando, pô, o professor falou da data da sessão legislativa, falou a data da sessão preparatória, mas não mencionou a data da sessão extraordinária, tá? Gente, eu não menciono por um simples aspecto, porque não há dia certo para a realização. Como assim, professor? A sessão extraordinária, ela depende de um evento extraordinário. Então, por este motivo, tá? Ela não tem data definida. Como não, professor? O governador toma posse no dia 1º, mas pode acontecer do governador não tomar posse no dia 1º de janeiro, tá? Ele pode ser eleito em outra eleição indireta, caso de perder o mandato, e como aconteceu com o governador Arruda, e que quem tomou posse foi o governador, na época, eleito pela Câmara Legislativa do Distrito Federal numa eleição indireta, tá? O candidato e ex-governador, tá? Rogério Rosso. A posse dele não ocorreu no dia 1º de janeiro, porque foi fora dessa data. Tranquilos? Bom, então aí, a primeiro ponto a gente destacar aí para a nossa querida Lei Orgânica do DF, né, de acordo, contextualizando com os fatos do nosso querido Distrito Federal. A próxima reportagem, eu quero que você feche aí para mim, meu querido Eric. GDF nomeia 7 gestores para assumir 31 regiões administrativas, tá? Do Distrito Federal. Na verdade, administrações regionais, tá? E aí eu quero fazer um destaque muito especial sobre esse assunto das regiões administrativas do Distrito Federal. Seguinte, turma. Olha aí, vamos ler a reportagem. GDF nomeia 7 gestores para assumir 31 administrações regionais. Nomeações são temporárias e foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal.
Vice-governador comandará interinamente administrações de 4 regiões administrativas. O governador Rodrigo Hollenberg nomeou interinamente nesta segunda-feira, dia 5, tá? 7 pessoas que vão ficar responsáveis pelas 31 regiões administrativas do Distrito Federal. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. Ao Bom Dia DF, o secretário da Casa Civil, Hélio Dolly, afirmou que as nomeações são temporárias e foram feitas para evitar a falta de gestores para responder pelas administrações. Aspas. Não temos ainda administradores regionais definitivos, mas para evitar a falta de responsabilidade, nomeamos 7 pessoas que serão responsáveis pelas 31 regiões pelas 31 administrações. Disse. Segundo o decreto do vice-governador do Distrito Federal, o vice-governador do Distrito Federal, Renato Santana da Silva, assumirá interinamente o cargo de administrador regional de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Braslândia. Igor Dani Toraski, será que é isso mesmo? Toraski? Bom, assume o cargo de administrador do plano piloto e foi nomeado interinamente para exercer o cargo de administrador do Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste e Octogonal. Bom, a fonte aí, ó, turma, é o jornal G1.com. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das regiões administrativas. Primeira coisa que eu tenho que entender, turma. Bom, baseado nas competências privativas do Distrito Federal descrito no artigo 15 da Lei Orgânica, o artigo 15, inciso 1, diz que o Distrito Federal organizará o seu governo. E diante disso, ele pode, o governador do Distrito Federal, fazer as suas nomeações, tá? Então eu vou aqui até destacar algumas coisas que são importantes. Então, ó, baseado com a competência privativa do Distrito Federal, privativa do DF, o governador, então, pode sim organizar o seu governo e nessa organização, tá, ele vai definir os critérios de importância e aí dentro do governo ele vai acabar, tá, dando maior prioridade a uma área ou outra, enfim, vai fazendo a nomeação dos administradores regionais, fazendo justamente a sua composição, tá, dentro do DF. E para completar, o governador do Distrito Federal também terá que observar outros requisitos dentro da Lei Orgânica do DF. Quais seriam esses requisitos, turma? É que para nomear o administrador regional, tem um requisito básico. Pode ser qualquer pessoa? Não, essa pessoa tem que ser ficha limpa. Esse dispositivo está dentro do artigo 10º, tá? Parágrafo 2º da Lei Orgânica do DF. Bom, então para nomear administradores regionais, secretários de Estado, procurador-geral do DF, conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e também os integrantes para ser o chefe, no caso do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, eles devem ser ficha limpa, tá? E para ocupar função e cargo em comissão, assim como descreve também o artigo 19, parágrafo 8º. E aí vem agora uma das polêmicas que nós tivemos durante o mês de janeiro. Olha aí, novo diretor do Detran DF recebeu 50 multas em um mesmo ano. Antônio Fúcio tem no momento 8 pontos na carteira, categoria rejeita o nome dele por não ser servidor de carreira. O novo diretor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Antônio Fúcio, cometeu 50 infrações ao volante em um mesmo ano. Todas as multas foram emitidas entre março e outubro de 2006. Ele entrou com um recurso na segunda vara de Fazenda Pública do Distrito Federal pedindo a anulação das notificações, alegando a ilegalidade dos atos administrativos. Porém, a Justiça negou o pedido e mandou executar a sentença. Com isso, ele teria que pagar mais de R$6 mil, esse valor não reajustado, obviamente. Atualmente, Fúcio tem 8 pontos na carteira de habilitação e uma notificação. A informação foi dada pela assessoria do GDF na manhã deste sábado, dia 3/1, após o governador Rodrigo Hollenberg ser questionado sobre o histórico do novo dirigente. O nome dele para o órgão foi anunciado, né? Perdão, não sabiam o que vai acontecer. Aqui ficou um errinho aqui, mas tudo bem, vamos lá. Gente, polêmica, né? Polêmica, polêmica, polêmica. Isso é quase que tem algum impedimento na nomeação de Antônio Fúcio como diretor? Não, por quê? O impedimento era que ele não fosse o que? Ficha suja. Porém, dentro dos princípios da administração pública, não é um ato tão moral você ter o chefe, né, do Departamento de Trânsito com 50 infrações em um mesmo ano, tá? Então, turma, a pressão foi forte, tá? E aí
Então não tá aqui no caso discordando com o que nós temos no nosso quadro. Vamos lá, ó. Então a competência privativa estava no artigo 15, tá? Inciso 1º, para a escolha dos novos administradores, para organizar seu governo e assim também para ocupar cargos em comissão, tá? E administradores vão respeitar, né, o que a gente chama de ser ficha limpa, né? Então ele tem como requisito aí ser ficha limpa, né? Ser ficha limpa, e essa ficha limpa é uma exigência descrita no texto da Lei Orgânica do DF em seu artigo 10º, parágrafo 3º, mas isso aqui é para os administradores, né? Professor, e para o Antônio Fúcio, que era então diretor do Detran? Bom, o do Antônio Fúcio encontra-se fundamento dentro da Lei Orgânica do DF, mas aqui, ó, no artigo 19, parágrafo 8º da Lei Orgânica do DF, foi o que vetou, né? O que vetou não, foi o que teoricamente as pessoas alegaram no primeiro momento para poder retirar o Antônio Fúcio, mas isso aqui não tem nada a ver, porque ele tem que ser o quê? Ficha limpa. O fato dele ter 50 infrações no ano não torna ele ficha suja, tá bom? Mas dentro dos princípios da administração pública, a moralidade vai ser exigida. E aí, com muita pressão, nós tivemos aí a queda de Antônio Fúcio, e aí Jaime Amorim é nomeado, tá? Diretor interino do Detran DF nessa segunda. O primeiro escolhido para a função, Antônio Fúcio, que desistiu do cargo no sábado, obviamente, né? Diante de toda a pressão, principalmente dos servidores do Detran, que queriam um servidor de carreira, tá? Cometeu 50 multas em menos de um ano e tem um processo em andamento contra o Detran. Bom, aí, turma, o governador acabou nomeando, nessa segunda, dia 5/1, Jaime Amorim de Souza como diretor interino do Departamento de Trânsito. Amorim é servidor de carreira do Detran e irá chefiar o órgão no lugar de Antônio Fúcio, escolhido anteriormente. Bom, agora, o que é importante nisso tudo? É que, sem querer, e abram aspas aqui, o Rodrigo Hollenberg o governador Rodrigo Hollenberg acabou atendendo outro dispositivo da Lei Orgânica do DF, que é o princípio da administração pública profissional, lá no artigo 24 da Lei Orgânica do DF, quando se exige que, para direção superior de empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias e fundações, terá escolhidos dentro de seus quadros de servidor, né? Terá diretores escolhidos dentro do seu quadro de diretor. Isso aí está descrito dentro do artigo 24 da Lei Orgânica da DF. Então, ó, ao nomear Jaime Amorim, dentro daquelas, né, atribuições privativas do governador, que cabe a ele, do artigo 100, ao nomear Jaiminho, pastor Jaime, tá? Ele atendeu os requisitos do artigo 24 da Lei Orgânica do DF, tá? Tranquilos? Gente, inclusive, isso aqui foi objeto de questão de prova de concurso público no ano passado, na prova do Secult. Quem não lembra daquela questão que dizia assim, ó, Pedro é servidor de empresa pública, João de sociedade de economia mista, Maria de autarquia e Sara de secretaria. A questão até parece uma questão de raciocínio lógico, né? Que foi aplicado na prova da Secult ano passado. Então, fiquem atentos, porque isso é volta e meia, passou a ser cobrado numa frequência danada em provas de concurso público. Nós vamos ficar atentos, tá aqui de olho. E aqui eu abro o parêntese para desejar ao colega Jaime Amorim, pastor Jaime Amorim, tá? Para quem não conhece, excelente pessoa. Quem já teve aula com o professor Jaime Amorim de 840, sabe, um excelente professor, uma excelente pessoa. O famoso TUF, né, que ele fala nas aulas dele, para que ele tenha sucesso nessa nova empreitada. E mais do que isso, faça com que o Detran hoje possa ser um órgão, tá, de fiscalização, mas que de conscientização. Não adianta nada a gente colocar as viaturas aí, inúmeros alunos na rua, fiscalizando, fazendo o papel de arrecadar, mas o papel principalmente de conscientizar antes da gente sair aí multando todo mundo, tá? Porque a função, nós sabemos que a função do Detran é essa, mas a gente fica muito feliz, tá? Quando, antes de ser multado, a gente tem um momento de diálogo, né? Então, muito importante o trabalho do Detran, nós temos um respeito enorme a essa entidade e fica aqui as minhas considerações e minha torcida para que o professor Jaime Amorim, que interinamente está ocupando, seja ocupado, ou ocupe o cargo em definitivo. Tudo bem? Tranquilos até aí?
Vamos embora então para a próxima manchete. E a próxima manchete do mês de janeiro tá aí, turma. Olha aí, ó. Rodrigo Hollenberg reduz o número de administrações regionais. Junto às unidades, haverá corte de cargos comissionados, segundo o GDF. Isso representa cerca de 1,5 milhão a menos de gastos por mês nos cofres públicos. O governador distrital Rodrigo Hollenberg anunciou a nova equipe das administrações regionais nesta terça, dia 20/1. A medida descentraliza a equipe de até então 7 pessoas, que nós já mencionamos hoje na aula de hoje, tá? E o mesmo, ele fala, o número de 31 para 25, em Ceilândia serão 2, e o mesmo administrador estará à frente de Paranoá e Itapuã. Mais importante do que isso, turma, é saber o seguinte: com esse corte, com essa redução, tudo isso também está descrito dentro da lei orgânica do DF. Nós sabemos que o GDF pode criar e extinguir regiões administrativas, tá? Essas regiões administrativas estão descritas dentro do artigo 3 da lei orgânica. Ela pode fazer desmembramento, pode fazer fusão de regiões administrativas, que no caso será o caso do Paranoá junto com o Itapuã. Outras regiões administrativas também serão incorporadas ou serão fundidas, né? É o caso aí lá do Lago Norte, que vai pegar o Varjão. Então, quem mora no Varjão agora, pode dizer que mora no Lago Norte, vai tirar onda com as menininhas, tudo bem? Você vai perguntar, onde você mora? Mora no Lago Norte. Mas que lugar do Lago Norte? Ali, você faz no finalzinho, você faz o balão e entra, tá? E é o famoso Varjão. Mas brincadeiras à parte, vamos aqui comentar sobre isso. Tá? Dentro da lei orgânica do DF, eu quero colocar para vocês que é possível criar e extinguir regiões administrativas dentro do artigo 13 da lei orgânica do DF. E além disso, tá? E a fusão, ou cisão, ou desmembramento de região administrativa descrito dentro do artigo 60, tá? Da lei orgânica do DF, perdão, 58 da lei orgânica do DF. 58, tá? Da lei orgânica do DF. Bom, isso é importante, tá? Demais, porque nós estamos estudando. E só para poder o título de conhecimento aqui, nós tínhamos 31 regiões administrativas, haverá uma redução para 25 RAs, beleza? Isso ainda não aconteceu, vou te explicar por quê, mas as regiões administrativas que o corte foi maior, tá, turma? Foi Jardim Botânico, Octogonal, Cruzeiro, Itapuã, Cia, Parkway, Fercal e Varjão, tudo bem? E ele cria também algumas regiões administrativas que seriam, no caso, Ceilândia Norte e Riacho Fundo 2, tá? Ia ter uma administração regional para o Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2 também agora teria uma administração regional, tudo bem? Bom, essa criação de regiões administrativas, essa extinção, tem que passar, tá, para CLDF, e a CLDF, por meio de maioria absoluta, é quem vai, tá, mencionar como será feita, tá, e como aprovar de fato essas regiões administrativas, tá? Por maioria absoluta da CLDF, beleza? Bom, importante aqui destacar são também alguns outros requisitos que não foram mencionados aqui, a gente vai mencionar. Primeiro, quem tem a iniciativa para criar essa RA? Gente, ato exclusivo do governador, ato exclusivo do governador, ato exclusivo do governador, ele é quem tem esse poder, tá? Tá dentro do artigo 71, inciso 4º da lei orgânica do DF, tá? Não posso esquecer. E aí eu quero comentar com vocês, porque isso tudo é muito importante, suscitou uma série de outras dúvidas, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que criar aqui é... Isso já foi polêmica anteriormente e chegou até o plenário do Supremo Tribunal Federal, tá? E o que o Supremo falou? O Supremo Tribunal Federal, na ação direta de constitucionalidade 1509, decidiu então, tá, que isso tudo era legal, era constitucional, nós podemos ter sim, tá, a criação de regiões administrativas, um ato privativo do governador, de iniciativa do governador, tá, no artigo 71, inciso 4º. Beleza? Tranquilos? Muito importante isso, turma, tá? Eu tenho que estar atento a esse precedente do Supremo, pode ser objeto de prova, mas entender melhor o que aconteceu. Bom, aí diante disso, turma, eu venho recebendo
eu recebi uma mensagem, agora me fugiu a memória qual foi o nome da aluna, eu esqueci de anotar onde estava essas mensagens, dentre as inúmeras mensagens que a gente recebe, não sei se foi por e-mail, se foi no blog, enfim, onde é que foi. E aí a aluna falava o seguinte: professor, olha, o governador não pode acumular outra função. O senhor falou isso em sala de aula, está lá no artigo 99 da Lei Orgânica da DF, a não ser quando ele for aprovado em concurso público. Se ele for aprovado em concurso público, ele vai lá, toma posse e volta a exercer o mandato. Tranquilo, fechado. Mas e o vice-governador? Porque eu não encontrei nada, professor. Bom, essa sua dúvida, querida, já foi discutida em outro momento. Não na situação do vice-governador agora assumindo administrações regionais, mas foi no caso do vice-prefeito de São Paulo, Afif, que assumiu como ministro, tá, aí das micro e pequenas empresas. E na época se questionou se havia ou não esse óbice legal para ele. Não existe esse óbice legal, tá? O impedimento é só para o governador. Professor, mas se o governador sair, o vice não vai aí substituir ele? Sim, ele está em caráter só de substituição, tá? Agora, se ele suceder, porque são duas coisas distintas. Substituição quer dizer o seguinte: o governador vai a uma viagem, alguém tem que ficar aqui cuidando da casa. Essa pessoa que fica cuidando, então, será o Renato Santana. Agora, suceder é um caso de morte ou algum caso de desistência do cargo, renúncia ao cargo, e aí, então, ele sucede. Aí, em caráter definitivo, ele se torna governador. Aí, nessa situação, não pode. Beleza? Mas, então, hoje não existe um óbice legal para a situação, tá, do vice-governador. Então, o vice hoje pode assumir, vamos colocar aqui, ó, o vice pode assumir, ainda que interinamente, de forma interina, temporária, RA? Sim. Tá? Sim. Podemos colocar que sim, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de preocupação, tá tranquilo, tá bom? É importante a gente colocar isso aqui. Fechado? Bom, eu estava falando com vocês, falando sobre uma série de outras situações e vimos que em um único caso nós passamos por vários artigos da Lei Orgânica do DF. Isso é muito importante, isso é bem legal, tá? E a gente vai ficar agora torcendo aqui. A medida do governo do Distrito Federal é uma medida de austeridade. Vamos aí torcer para que não venham prejudicar algumas regiões administrativas. Algumas regiões administrativas que vão deixar de existir chiaram bastante, é o caso do Itapuã, principalmente no Varjão. O Varjão teve até manifestação, o pessoal ficou bem revoltado aí. Mas vamos ver aí como o nosso querido governador Rodrigo Hollenberg vai conduzir as coisas. Estamos torcendo para que as coisas possam passar, né, porque tá difícil, tá difícil. Beleza? Bom, turma, próxima manchete aí da nossa querida Lei Orgânica. TCDF barra liminar e GDF vai poder parcelar salários de servidores. Essa fonte aí é a fonte do Correio Brasiliense, tá? E ele fala: Corte alegou, no entanto, que os pagamentos após o 5º dia útil devem ser feitos com correção monetária como previsto na Lei Orgânica do DF. Bom, aí fala expressamente da nossa querida Lei Orgânica do DF, e aí eu quero comentar com vocês sobre isso e dizer o seguinte, turma. Primeira coisa, parte da imprensa anunciou errado. Essa mesma manchete fala TCDF barra liminar, mas na verdade ele não autorizou nada, porque teve algumas manchetes que diziam o seguinte: olha, o TCDF autorizou, não autorizou nada, tá? Na verdade, o que o TCDF fez foi orientar em caráter até de determinação, né, para que ele cumprisse o que está dentro da Lei Orgânica da DF, em seu artigo 35, inciso 9, que a quitação da folha salarial ocorrerá até o 5º dia do mês. E aí, os ministros, perdão, porque eu estou lembrando do TCU, os conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal falaram o seguinte: se for atrasar, tem que estar atento que tem que fazer a correção monetária, beleza? Tem a aplicação da correção monetária, que no caso, no próximo mês, eu devo ter aí que receber essa correção monetária pelo atraso, tá, dos salários. Como é que vai ser feito pelo governador do Distrito Federal? Ele vai parcelar os pagamentos, a folha salarial daqueles servidores que estiverem recebendo acima de R$9.000, tá, em 2 vezes, e aqueles de 9.000 até 16.000 vão receber em 2 vezes,
e de acima de 16 mil vão receber em 3 vezes, no mês. No mesmo mês, a pessoa vai receber 3 vezes. Você, meu amigo concurseiro, sabe que você vai ficar na primeira escala, tá? Na escala aí de quem vai receber integralmente uma única só vez, né? Aliás, você não é servidor público, então não é o seu caso, não se preocupe com isso, tá? Mas aos meus amigos, professores e servidores da saúde, quero desejar aí melhoras, porque o negócio tá crítico, tá? E vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos com a nossa querida Lei Orgânica. Tudo bem? Bom, quer mais informações sobre o que nós estamos falando aqui? Eu vou te passar aqui a nossa agenda, tá? A agenda do Anão, a agenda do Francelino. Gente, no dia 14 de março, eu vou estar presente no CrossFit, tá? Para a AGPEM, Lei Orgânica do DF, Direito Constitucional, para a gente gabaritar os 20 itens aí que a gente acredita que serão 20 itens para a prova de Lei Orgânica do DF e Direito Constitucional, já que Lei Orgânica está dentro de Constitucional no concurso da AGPEM. A aula começa às 6 da tarde, vai até às 6 da manhã, só para quem aguentar mesmo, viu? É isso mesmo. E por que CrossFit? Nós vamos fazer um circuito de questões, 2 professores em sala de aula, falando, dividindo o quadro ao meio, falando da visão da Lei Orgânica do DF, falando da visão do direito constitucional e a visão da banca, que nós aí vamos, se Deus quiser, estar presente juntos com você nessa madrugada. Este evento acontece então no dia 14, na Asa Sul, no Impacto da Asa Sul. Você pode ir lá no Impacto da Asa Sul e fazer a sua inscrição, é somente lá. Ou no dia 23 de março, tá? No Impacto de Taguatinga. Você escolhe uma das 2 unidades e faz esse aulão, beleza? Só resolução de questões com um pouquinho de teoria para poder você gabaritar. Um mês antes da prova, para a gente fechar tudo. No dia 14 de abril, uma terça-feira, nós vamos ter a famosa aula de bar, tá, de Lei Orgânica do DF, e eu vou trazer uma surpresa para vocês nessa aula de bar, vai ficar bem legal. Os ingressos você pode comprar aqui no site do Aula Móvel, tá? Vai ter um link disponível, você entra no site do Aula Móvel, aulamóvel.com e compra. Professor, queria ter aula com você, tô longe, eu não estou no Distrito Federal. Queria muito cobrar. Na nossa aula é assim, tá? Com essas interatividades e tudo mais. Bom, aí você vai fazer o seguinte, você vai entrar no site do Aula Móvel, www.aulamóvel.com, e lá vai ter disponível a Lei Orgânica do DF para o concurso da AGPEM, para o concurso do bombeiro, e você vai estar adquirindo meu curso de Lei Orgânica do DF. Tudo bem? É o momento jabá, aquela caixinha registradora. Se tiver aí o efeito, vamos colocar aí o efeito sonoro dessa caixinha registradora. Beleza? Bom, quero ter acesso a informações gratuitas como essa, professor. Ah, vamos fazer o seguinte. Tcharam! Era isso aí que eu queria te mostrar. O quê? O Facebook? Não! É para você acessar a minha página. Você vai clicar lá, ó, turma, no seu campo de busca, no seu perfil do Facebook. Você vai buscar assim, ó, Rodrigo Francelino. Tudo bem? Você vai buscar Rodrigo Francelino. Manda buscar. Enter. Beleza. Buscou? Bom, aí vem, ó, Rodrigo Francelino, sou eu e tal, mas não é essa aqui que eu quero. Eu quero que você pegue essa fotinha aqui, ó, turma, onde tem páginas. Tem pessoas, mas tem páginas. Clicou em páginas, opa, aí você vai vir aqui, ó, galera, e vai na palavra curtir a minha página para você ter acesso a tudo que é relacionado à Lei Orgânica, com dicas de concursos públicos, tá? Nós temos vários videozinhos que eu gravo para mandar dicas, beleza? Falo de cursos, tá? Que estão disponíveis, beleza? Falo aqui, ó, do Aula Móvel, falo um pouquinho sobre motivação, aí o programa do, né, o curso do CrossFit, mais dicas, várias dicas sobre Lei Orgânica do DF, bem legal aí, bem bacana para você acompanhar essas novidades sobre a Lei Orgânica do DF, beleza? E aí, o que você achou do nosso programa? Gostou? Ainda tem uma surpresa, galera. Nós terminamos dessa forma, nós fizemos o primeiro programa, a Lei Orgânica do DF Interativa. Isso é apenas um piloto de muitas outras coisas que a gente vai estar fornecendo aí. Esse conteúdo a gente vai colocar aí, disponibilizar de forma gratuita, você já está assistindo de forma gratuita. E nós vamos ter mais conteúdo em fevereiro, tá? Em março, a gente vai ir fazer de tudo para contextualizar o que acontece no DF com a Lei Orgânica do DF, tá? Fazendo menção de outras coisas importantes, trazendo a visão do Supremo Tribunal Federal e outras coisitas a mais para o nosso debate. Mas olha, depois de ter feito esse programa, e aí mostrar todas as outras
disposições, até colocar aqui, ó, turma, que a gente acabou esquecendo de colocar, é o artigo 35, tá? Inciso 9, tá? Da Lei Orgânica do DF. Me perguntaram se era isso, era ilegal ou não. Para mim, né? É ilegal o parcelamento? Olha, é pagar em atraso, né? Se está pagando em atraso, eu também acompanho o entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que se fizer isso, tem que fazer, tá? Com o pagamento de atualização monetária, tá? Porque o certo é o trabalhador receber, né? O servidor, no caso, receber de forma integral. Mas, como uma medida de austeridade, vamos ver aí o que vai nos aguardar os próximos capítulos e o que as outras, né, instâncias da justiça vão dizer. Porque o Tribunal de Contas, fazendo seu papel de controle externo, orientou o DF, determinou algo. Mas vamos ver agora o que o Tribunal de Justiça também pode mencionar diante da ação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Bom, gente, chegamos aqui ao final do nosso programa e aí eu quero dedicar primeiramente esse programa a toda a equipe do Aula Móvel que se engajou aí para poder fazer esse programa conosco, e em especial mostrar essa imagem para vocês, para essa pessoinha, tá, que é a minha filha Ana Clara, tá, que fez aniversário no mês de janeiro, tá, completou 2 anos, sou muito grato a Deus, tá, pode abrir aqui agora para mim, isso, meu querido Eric, e eu queria dedicar esse programa a ela. Eu sei que ela não vai entender absolutamente nada, mas um dia ela fica velhinha e ela vai poder entender que o amor do pai dela é desde muito antes, tá? Desde a barriga da mãe dela, tá? Desde o dia que nós resolvemos, enfim, fazer ela, né? Mas eu sempre vivo dizendo para você, minha filha, é um verso bonito. Dona da minha cabeça, do meu coração, eu digo, você não acredita, ela é bonita, bonita, tá? Então, esse programa eu dedico para a minha querida filha, Ana Clara, a minha luz, tá? E que junto com meu filho Bernardo veio só para agraciar a minha vida. Então, fecha aí, deixa um pouquinho de Geraldo Azevedo pra gente. E ó, um beijo pra você, até o próximo programa. Fui! Tchau! Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval, que toda paixão recomeça. Ela é bonita, é demais. Não há um porto seguro, futuro também não há, mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita.